E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar exatamente sobre o que tivemos ontem, domingo, acontecendo, que foi o lançamento do álbum Doce 22 da nossa querida Luísa Sonza, que foi literalmente do hate à arte. Então, assim, hoje a gente vai entender um pouco do universo do álbum, a gente vai falar um pouco das faixas mais marcantes do disco, eu vou trazer um pouco das minhas percepções, vou trazer um pouco das histórias da música aí em comparação com coisas que nós tivemos na linha do tempo da produção do Doce 22. Fica comigo que eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Luísa Sonza lançou oficialmente o seu segundo álbum de estúdio, que é dito como o disco mais pessoal que ela já fez na sua vida. Fora também que é um dos discos mais pessoais lançados no pop nacional por um artista mainstream. Bom a gente salientar isso também. Esse disco, ele tem a proposta de trazer a resposta da Luísa, né, a volta da sua narrativa, dela falar o que ela sente sobre as coisas que aconteceram na vida dela no último ano, que foram muito graves. Para quem não acompanhou tudo isso, com certeza você estava vivendo em Nárnia ou Cromática, porque a vida da Luísa se tornou um inferno dentro do Brasil. Tanto que recentemente, antes de lançar Doce 22, a Luísa se ausentou do país para exatamente dar uma sumida de toda aquela comoção negativa que estavam fazendo com o nome dela, principalmente depois da morte do filho do Whindersson Nunes. Produção a todo vapor há mais de um ano, Doce 22 é um presente para os fãs e também para a própria Luísa, ao mesmo tempo que é a forma de contar os seus sentimentos mais profundos diante todo o reflexo negativo que ela viveu aí. O disco abre com a icônica Interesseira. Interesseira é uma música muito interessante para abrir o álbum, porque ela já começa com duas palavras que, segundo a própria Luísa, foram as palavras que ela mais foi chamada nos últimos anos, que foi puta e vagabunda. Ela fala exatamente que isso daí foi uma das coisas que ela mais recebeu também nesses últimos dias aí, antes do lançamento de Doce 22, quando ela voltou a ficar pública novamente, porque ela se afastou das redes sociais e voltou para começar a promover o trabalho. E não acaba, né, gente? Tem coisas que são assim, bem, vamos dizer, fora de controle. Luísa fala exatamente sobre a forte onda de ataques que viveu, principalmente depois do fim do casamento com o humorista Whindersson Nunes. Ela confessa, não é fácil ser braba todo dia, ou seja, ser forte, tudo dói. O que mais choca todo mundo ouvindo Interesseira é que, tipo assim, ninguém se põe no lugar do artista, né? Todo mundo acha que o artista é saco de pancada, que uma pessoa pública é saco de pancada de frustração, que você pode falar o que quiser pra essa pessoa porque ela não vai te dar atenção e te responder. Só que isso daí, gente, é uma coisa que vai acumulando. Uma pessoa falar uma coisa pra você é uma coisa. Agora, quando um grupo enorme junta de milhões de pessoas falando aquilo, ameaçando você, colocando palavras na sua boca, é realmente uma situação muito triste. E Interesseira debate também sobre a perspectiva da Luísa ter entrado num relacionamento com o Whindersson, né, só para poder fazer sucesso, sendo que ele é uma pessoa famosa, né? Só que isso daí é muito controverso, porque assim, a Luísa e ele sempre demonstraram um amor muito forte um pelo outro no período que eles estavam juntos, e a Luísa hora nenhuma ficava dependente dele de alguma coisa. Ela sempre foi muito independente e sempre decidiu muito o que ela queria fazer. Tanto que quando ela lançou Olhos Castanhos, ela contou sobre o relacionamento dos dois. Então é bem controverso como as pessoas trataram a Luísa, né? Será que se ele tivesse feito alguma coisa com ela, né? Será que seria alguma coisa contrária? A gente nunca vai saber.
Luísa disse que se apoderar das coisas ruins que falavam sobre ela e conseguir ressignificá-las depois de tanto tempo foi muito libertador. Luísa conta inclusive que uma das referências mais fortes que ela teve foi o trabalho de Britney Spears e Christina Aguilera nos anos 2000. Se a gente fazer uma volta histórica e olhar um pouco aí a história da Luísa como artista, ela sempre deixou claro a paixão dela por essas duas artistas. Mas com Christina Aguilera ela tem uma relação muito diferente. E o disco Stripped de 2002 da Christina serviu como o alicerce para a criação do Doce 22. Porque o Stripped vem depois de uma fase onde a Christina foi, vamos dizer assim, muito massacrada publicamente, né? Ela estava numa fase onde as pessoas falavam muitas coisas dela, onde as pessoas inventavam muita treta com o nome dela, e ela fez um disco autêntico para contar a sua história e não seguir um padrão que impunham para ela de seguir. E foi exatamente o que a Luísa fez aqui. E assim, é muito importante você tomar as suas narrativas em certo momento da sua vida. Mulher do Ano vem para diretamente esmurrar a obsessão do público com o seu relacionamento com Vitão. Inclusive no próprio teaser dessa música ela tá se pegando loucamente dentro no carro e o povo fica esmurrando as janelas. Ela debate sobre a força interior dela como mulher e principalmente ela debate sobre a questão da forma que a mulher ainda é vista pela sociedade moderna, né? A mulher, quando ela chega em uma posição de poder, como ela é tratada pelas pessoas, como as pessoas querem tirar aquele poder dela. Então, isso é uma coisa que Mulher do Ano retrata bem forte. A faixa 2000, que é uma faixa que, tipo assim, tá chamando muito atenção pelas influências diretas de Britney e Christina que a gente acabou de citar, a Luísa trata de uma forma, vamos dizer assim, bem engraçada sobre o seu tom de sedução, vamos dizer assim, sobre a sua tcheca, onde ela fala sobre chá disso, chá daquilo, e levantou muito essa questão de como as pessoas, assim, precisam normalizar você fazer esse tipo de conteúdo, né? Você transformar uma coisa assim que é tratada como tabu em uma coisa mais poética. E ela trabalhou de uma forma mais poética, porque ela conseguiu trabalhar tudo aquilo ali de uma forma tão assim, vamos dizer, artística, que não deixa ninguém chocado com o que ela tá cantando. Ela foi muito perspicaz nisso daí. Quando o álbum chega na sua interlude, a gente tem um dos momentos mais importantes dentro do disco, que é oficialmente quando a Luísa sai daquela perspectiva de piranha, vamos dizer assim, e vai para um lado mais emocional, mostrando a dualidade dentro das pessoas. Ninguém é somente uma coisa, né, gente? A pessoa pode ser uma coisa e pode ser outra. A pessoa, uma coisa nunca significa que vai, tipo assim, ser você para sempre. Você tem todo o direito de ir e vir, mudar em qualquer momento. E a Luísa muda esse tom dela. E quando ela chega nessa interlude, ela fala muito sobre a questão do amor e como a gente se dedica a relações. E a última frase que ela solta nessa interlude pode dizer assim, fala muito sobre a vida de muita gente, principalmente das redes sociais hoje em dia. Ela diz: se tudo é em nome do amor, por que você mesmo não se sente amada? É aí que o álbum começa de fato a falar muito sobre essas questões mais românticas e também de autoentendimento, começando com a faixa Melhor Sozinha. Melhor Sozinha fala muito sobre a força interior de Luísa, ao mesmo tempo quando a gente tem outra música ali mais pro fim que debate o efeito da faixa Flores do seu passado, que ela lançou com o Vitão, que no caso veio a ser no disco Doce 22 a faixa Caos e Flor, onde ela fala sobre a dificuldade de se entregar a um relacionamento novo depois de tudo aquilo que ela passou. Mas definitivamente, da segunda parte do álbum, o ponto alto disso tudo, onde a gente ficou de queixo caído, foi Penhasco, onde ela fala de fato sobre a sua relação com o Whindersson Nunes. E é uma coisa muito importante da gente ressaltar. Por quê? Por muito tempo, a Luísa foi tratada como uma pessoa que traiu, ela foi achincalhada muito por ele na mídia, ela foi
destruída por meios de comunicação, ela foi tratada como uma piranha, ela foi tratada como uma vadia, eles acabaram com ela de todas as formas possíveis. E a Luísa devolve isso com muita bondade, muita empatia, porque ela fala exatamente sobre o momento mais frágil da vida dele, que foi o momento que ele estava em depressão profunda, que a gente sabe que foi aquela super comoção a favor dele, ao mesmo tempo que ela coloca em como ela estava do lado dele e num momento que ela precisou, ele empurrou ela do penhasco. Então, tipo assim, ela conta a história sem expor ele em nenhum tipo de sua situação, sendo muito empática e matando ele com bondade, dizendo exatamente sobre como ela se sentiu depois disso tudo. E isso é uma coisa muito difícil das pessoas pararem para poder perceber em uma mulher, né? Principalmente nos dias de hoje. A gente vê a comoção que aconteceu no caso dele assumir a sua depressão, mas quando a Luísa estava no pior momento dela e ela também estava separando-se dele, ninguém deu atenção para ela. Então, literalmente, essa música fala muito sobre essa situação, além também de levar como aí um exemplo para a vida de outras pessoas que passam situações muito semelhantes. O nome do álbum tem uma inspiração direta num reality show dos anos 2000 da MTV chamado My Super Sweet 16, que por mais de 10 anos transformou a vida normal de adolescentes em um grande espetáculo aos olhos do público. Exatamente o que aconteceu com Luísa. Com apenas 22 anos de idade, ela viu a sua vida e seus problemas pessoais serem expostos exageradamente na internet e em outros meios de comunicação. Então, o que a gente conclui de todo o Doce 22? A Luísa continuará a falar sobre a sua sensualidade, a sua sexualidade, as suas descobertas pessoais como pessoa, além de continuar discutindo sobre como ela também é vulnerável, ao mesmo tempo que ela se esforça para ser braba, vamos dizer assim, né? Fazendo referência ao que ela disse na música. E com toda certeza isso vai mudar muito a perspectiva das pessoas que consomem Luísa Sonza, e mostre para elas que ela é uma artista que possui mais do que somente raba, né? E a gente precisa muito quebrar esse estereótipo de achar que um artista é só uma coisa. A gente tem que começar a entender que as pessoas, elas são bem mais plurais do que a gente imagina, tá bom? Ó, um mega beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.